Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, queria convidá-lo a se inscrever no nosso canal, também ativar o sininho e nos adicionar também nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, que é uma decisão do STF que modificou a forma de interpretar a alienação fiduciária e a consolidação da propriedade. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como já mencionei, o nosso tema de hoje vai trabalhar com um tema muito atual, recém-julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que analisou a Lei 9.514 de 97, que trata sobre alienação fiduciária. Antes da gente falar efetivamente do julgamento do STF e a forma como vale hoje a interpretação, é importante mencionar que essa legislação é a lei que regulamenta a alienação fiduciária no Brasil. E a partir dessa legislação que ficou possível que muitas pessoas pudessem adquirir os seus imóveis por meio de programas como a Caixa Econômica Federal tem, Banco do Brasil. Então facilitou muito o acesso ao crédito. Por quê? Os bancos, quando eles fazem a cessão do crédito para o cliente, eles pegam o imóvel em garantia. Isso é chamado de alienação fiduciária. Então, quando eu compro um imóvel e esse imóvel ele fica preso, essa dívida acaba sendo uma garantia a partir da existência desse imóvel. Então, facilitou o acesso ao crédito, diminuiu o valor de juros, fazendo com que todos pudessem ter um melhor acesso a esses valores. E nessa legislação há um detalhe interessante. Lá o próprio texto legal ele fala que quando a pessoa não paga o crédito, o banco não precisa entrar na justiça com um pedido de execução para poder reaver o imóvel. Isso tudo é feito de forma extrajudicial. Então, como que é o procedimento? O banco notifica a pessoa de que ela está inadimplente, concede um novo prazo para ela regularizar o pagamento desse valor atrasado. Caso a pessoa não realize o pagamento, há possibilidade do próprio banco consolidar a propriedade e fazer com que esse imóvel volte para ele, agora sim como o dono efetivo do imóvel, uma vez que não houve o pagamento do financiamento, e com isso ele manda esse imóvel para leilão para recuperar o dinheiro dele. Então esse movimento faz com que haja uma aceleração muito rápida da recuperação dos créditos que até então tinham toda essa burocracia de ter que ir para o judiciário, o juiz autorizar, e nisso acabava tendo aí um grande prejuízo de tempo para o banco. O que aconteceu é que muitas pessoas, a partir disso, entravam com ações judiciais, exigindo que o banco não pudesse fazer esse procedimento, uma vez que não havia a decisão judicial. Então, aqueles devedores buscavam o judiciário para falar, não pode se fazer esse procedimento sem que haja uma decisão judicial. A propriedade só pode ser consolidada se o juiz autorizar. O que aconteceu? Esse fato chegou até o Supremo Tribunal Federal. Numa decisão encabeçada pelo relator Fux, que foi o voto condutor, o voto vencedor, acompanhado por mais 7 ministros, disse que realmente a legislação está ok, porque a função da lei foi exatamente essa, facilitar o acesso ao crédito, mas uma facilitação também para os bancos reaverem o seu crédito caso o devedor não pague. Do outro lado, nós temos o ministro Fachin, que foi o voto derrotado, acompanhado por mais um ministro, que dizia que o que deve preponderar é a função social da propriedade, mas foi um voto derrotado. Então o Supremo Tribunal Federal entendeu que não precisa de decisão judicial para que os bancos possam reaver aquele imóvel, aquela propriedade com a situação da alienação fiduciária. Basta fazer o procedimento extrajudicial determinado pela lei que eles conseguem reaver o bem, levá-lo a leilão, e isso é válido, isso é lícito. Assim, diante dessa decisão recente, vale agora então aquilo que está previsto na lei. Então, se você eventualmente aí tem um imóvel seu que está com alienação fiduciária, fique atento, porque se você não pagá-lo, você corre o risco de perdê-lo e não vai ter necessidade de nenhuma decisão judicial para que o banco possa consolidar a propriedade. Então esse foi o tema de hoje, fico aqui à disposição para outras dúvidas e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!